Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos. Mais uma vez, graças a Deus, nós estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo. Hoje, estudo das 19 horas do livro Cristianismo e Espiritismo de Leon Denis. Vamos então à nossa leitura inicial e à nossa prece. A leitura será do livro Vida Feliz pelo Espírito Joana de Ângeles e a psicografia de Divaldo Franco. Mensagem 72. Joana então nos diz: abençoa com alegria cada oportunidade evolutiva. A dor enfrentada com resignação diminui de intensidade, tanto quanto suportada em silêncio passa com mais rapidez. Nunca te alcançam os sofrimentos que não mereças, assim como não passarás pela terra em regime de exceção, sem os enfrentares. As leis de Deus são iguais para todos. Substituindo o amor que escasseia, a dor é a mestra que impulsiona ao avanço. Jesus amigo, querido irmão, companheiro de todas as horas, mais uma vez aqui estamos, Jesus, para darmos continuidade ao nosso trabalho, o trabalho do aprendizado, para que dessa forma cada vez mais, Senhor, possamos irmos passo a passo, caminhando convosco na direção de Deus. E é dessa forma que nós também colocamos os nossos corações em direção à nossa mentora Alta de Souza, a todos aqueles espíritos, nossos irmãos trabalhadores da nossa casa. Mas, acima de tudo, nós elevamos os nossos corações, os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Pai de infinita misericórdia, de infinito amor, rogando, Pai, que possais sustentar, Senhor, este momento, o momento do nosso estudo, envolvendo a cada um, aquele que está conosco, ouvindo o nosso estudo, que receba, Senhor, as vibrações de paz e as vibrações de luz em seus corações. E assim pedimos a permissão a vós, Jesus, a querida mentora Alta de Souza, mas vós, a vós, Pai, sobretudo a vós, que possamos dar por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Nós estamos estudando e mais nós estamos vendo aqui que estamos estudando as notas complementares e é a última nota, né? A nota 14, essas notas que se referem aos capítulos estudados anteriormente. Elas são muito importantes porque trazem muitos esclarecimentos, conhecimentos, né? E dessa forma, hoje nós vamos estudar a nota 14, que fala sobre a sugestão ou a transmissão do pensamento, naquele mesmo ritmo em que Leon Denis vem trazendo para nós no livro, né? Em seus livros, não é somente nesse livro, mas ele vem, principalmente no livro No Invisível, ele vem trazendo para nós os fatos, os acontecimentos dos fenômenos, né, espirituais, e quando os investigadores, aqueles homens da ciência buscavam entender esses fenômenos, né, como hoje nós vamos estudar, e outros estudavam para mostrar que o Espiritismo, a nova revelação, era uma farsa. Então, vamos ler alguns trechos, raciocinar e chegarmos à conclusão junto com Leon Denis. Ele diz o seguinte, lá no primeiro parágrafo, no que se refere às teorias da telepatia, da transmissão do pensamento ou da sugestão, e foram estudados, né, no capítulo 13 também, né, o Dr. Roman Urix, chefe da clínica do hospital de Beali-Kamen, na Galícia, relata a seguinte experiência feita com uma adolescente de 14 anos, muito pouco instruída. Então, esse detalhe é importante, tá? É uma menina, né, de 14 anos que tem pouquíssima instrução.
né? Morava no interior da cidade, então ela não tinha conhecimento. Então, o Dr. Roma, né, utiliza-se dessa jovem para poder entender esses fenômenos, né? E ele diz que ele pega cartões brancos, escreve de 0 até 9, né? 10 vezes cada número, mistura tudo, com a luz apagada, ele tira, né, do maço alguns cartões e coloca enfileirado da esquerda para a direita sobre a mesa. E ele pede então a menina, né, a inteligência que ele diz aqui, pedir então a inteligência, no caso aqui ele está falando de quem? Da menina, né, que escrevesse o número que foi formado. Então, ela dá a resposta. Ela responde, né? E ele diz assim: não podia isso ser leitura do pensamento. Então, ele embaralha tudo, tira os números daquele maço, né? Forma um determinado número da esquerda para a direita e ela diz, né? A sequência daqueles números. Então, ele descarta a leitura do pensamento, tá? Ele descarta exatamente isso, porque nenhum deles, né, daquelas pessoas que estavam ali envolvidas naquele momento, né, tinha conhecimento dos números, porque estava tudo escuro, né, os números foram colocados ali. E ele continua em sua experiência, e ele vai ressaltar uma coisa que Leon Denis traz para nós em capítulos anteriores. Ele vai dizer assim, e Kardec também fala, né? Ele diz assim: os conhecimentos da médium em aritmética são muito escassos. Ela não aprendeu na escola mais que as 4 operações fundamentais. Então, se não é a transmissão do pensamento, se não é a leitura do pensamento, poderia ser o quê? Poderia ser que ela fosse o quê? Clarividente. Né? Então, para garantir, né, que essa possibilidade não fosse essa que ele estava pensando, né, para garantir-me, que ele diz, né, contra essa possibilidade, ele combinou uma outra experiência. Também na escuridão, colocou os 20 cartões um ao lado do outro e pediu à menina, a inteligência, né, que desse a raiz quadrada daquele número. Vocês vão ter a oportunidade de ver, né, no texto o número que ele coloca, e é um número enorme, né? E ela dá exatamente a raiz quadrada desse número. E aí nós vamos ficar imaginando, gente, se não tem conhecimento dos números, não é verdade? Se na escuridão ninguém tem a possibilidade de ver aquele número, como que ela consegue dar a raiz quadrada, sendo uma jovem, né, que não tem conhecimentos profundos de aritmética? Como é que ela consegue dar esse número de maneira exata? Nós sabemos hoje por quê. Naquela época já tinha o conhecimento, né, da influência do espírito, da mediunidade, mas muitos, né, desejavam o quê? Obscurecer os fenômenos, né? Mostrar que seria uma fraude. Fazia-se tudo para isso. Então ele repetiu várias vezes, né, as experiências, e ele diz: os resultados de minhas experiências não podem ser, portanto, atribuídos nem à transmissão do pensamento e nem à clarividência. Então ele ficou certo de que não era nenhuma coisa nem outra, mas o que seria então, né? Por que ela conseguia, né, na maioria das vezes, acertar aqueles números, né, acertar a raiz quadrada? E ele se refere ao professor Harry, lá da Universidade da Inglaterra, deixa eu ver aqui, da Pensilvânia, que também fazia experiências. Então, ele vem contando que esse professor inventou um quadrante, né, que era influenciado pelos médiuns para poder testar uma determinada pessoa, para que realmente ali ficasse provado que seria realmente a influência dos espíritos ou seria uma fraude, né? Então, o que acontece? Esse professor, nas sessões que ele realizava, sempre vinha, né, ali o espírito do seu filho, que morreu com 2 anos de idade. Ele se dizia, né,
que era o filho do professor, o filho mais velho do professor, e que vinha ali constantemente se comunicando. Muito bem. E era chamado de pequeno Tarley, porque ele, o espírito, né, ele vinha para se identificar, se mostrava como criança. Né? E ele, aqui a gente vai ver que ele havia se tornado um homem, mas que se designava habitualmente pelo nome de pequeno Tarley. Então, no plano espiritual, ele já estava na sua forma normal. Muito bem. Foi usado o quadrante inventado pelo professor, e aí ele pergunta: pois bem, pequeno Tarly, ele faz essa pergunta para o espírito do seu filho, mas ele não acredita que seja. Se és verdadeiramente tu que estás aí, né? Pois que parece saberes tantas coisas, diz o que eu tenho em meu pacote que está no meu bolso do meu casaco. Então, ele quer que através, né, dessa questão, né, que ele, o espírito, que se dizia ser seu filho, que desencarnou com uns 2 anos de idade, dissesse exatamente o que ele trazia em seu casaco, no bolso do seu casaco. E aí o espírito diz: tens, pai, em um pedaço em seu bolso, né? Em um pedaço de papel amarelo desbotado, um retalho do véu de renda amarela, né, mais desbotado, que me foi retirado do véu, né, do rosto, né, quando ele se achava ali no caixãozinho, no ataúde. Então, alguém ali foi, tirou aquele pedaço, né, e ele diz que o pai tinha no bolso era exatamente isso. Mas o professor Robert High, né, ele, olha só a situação, ele responde, né, num tom de gracejo, né, de pouco caso, e diz assim: vejo que pouco sabes, pois que nada de semelhante tenho no bolso. E volta-se para as pessoas, né, e diz o seguinte: ora, amigos, o que são essas pretensas comunicações dos espíritos, quando não há cérebro em que possam ler? Então ele julgava, né, que os espíritos liam no cérebro, olha só, que são as pretensas comunicações dos espíritos quando não há cérebro em que possam ler. E aí ele diz que é um sapatinho, né, que traz no seu bolso. E aí ele vai retirar aquele pacotinho do seu bolso. Né? E aí, dizendo para todos, né, rindo, brincando, diz assim, né? Confessai agora que esse espírito se diverte conosco, achando que era ali uma brincadeira do espírito. E quando ele mete a mão no bolso, ele realmente percebe, né, como ele vai desdobrando o embrulho um após outro, né, ele vai chegar finalmente exatamente no quê? No véu de renda amarela, né, no envoltório, em que sua falecida mãe escrevera, né, que tinha sido retirado de sobre o rosto do seu filho morto. Então, Leon Denis fecha essa nota 14 dizendo: o professor errara, mas o espírito não havia se enganado. Então, o que a gente vai ver aqui? É falado em sugestão, transmissão de pensamento, clarividência, né? Então, nós vamos buscar alguns conceitos no próprio livro, nos capítulos anteriores. Por exemplo, sugestão, né? E no caso, as pessoas, os investigadores, os pesquisadores, melhor dizendo, eles procuravam explicar os fenômenos do espiritismo, os fenômenos espíritas, né? Pela sugestão e pela dupla personalidade, né? E nas experiências, esses homens diziam, né? Diziam que o médium ele se sugestionava a si mesmo, ou então sofria a influência daquelas pessoas que estavam ali no momento ao redor, assistindo, né, ali a sessão. Então, era uma das explicações que era dada, ou era a dupla personalidade, ou era a sugestão. Aí Leon Denis ele vai esclarecendo para nós que a sugestão mental não é outra coisa senão o quê? A transmissão do pensamento. E aí ele vai explicar dizendo que pode estabelecer-se entre dois cérebros organizados, né?
entre, por exemplo, um magnetizador e o sensitivo. Então, o magnetizador e o sensitivo, que o sensitivo é, no caso, é o médium, né? Aquele que vai intermediar o espírito desencarnado, quer dizer, o plano invisível, o plano material. Então, essa sugestão mental, que é a transmissão do pensamento, vai se dar entre, né, os cérebros do magnetizador e do médium. Então, né, ele vai dizer como se pode acreditar, então, né, que a sugestão opera sobre a mesa. Então, se eu posso sugestionar uma outra pessoa através da transmissão do pensamento, como é que eu vou, né, como ele coloca aqui, posso acreditar que a sugestão possa fazer uma mesa dançar, girar, né, as mesas girantes. Nós podemos admitir, no caso, que os objetos inanimados possam estar aptos a receber e reproduzir as impressões dos assistentes? Então, no grupo espírita, nós estamos ali realizando a nossa sessão espírita, as mesas começam a girar, né? E aí vamos dizer que é por nossa influência, né? Pela nossa sugestão que isso está acontecendo. Então, não se conseguiria, mediante a sugestão, fazer-se escrever também analfabetos. A menina tinha conhecimentos mínimos de matemática. Então, é o que Leon Denis diz para nós. Não se conseguiria, mediante a sugestão, fazer escreverem analfabetos. E no caso da clarividência, e aí a gente vai, né, buscar um pouquinho desse conhecimento para que a gente possa entender, conforme aqui, né, o professor Roman Uris, ele viu que não era exatamente nem a sugestão, né, e nem a transmissão do pensamento, nem a clarividência. Porque nos fenômenos do sonambulismo, nos fenômenos do transe, e o sonambulismo, a gente sabe que no momento em que nós vamos dormir, né, o sonho é o que? É um sonambulismo, né, que nós temos todas as noites. Então, quando Leon Denis traz para nós essas explicações desses fenômenos do transe ou do sonambulismo, ele fala nos seus diversos graus, né, que os sentidos materiais, né, vêm a ser pouco a pouco substituídos, porque na hora que a gente vai se emancipar do corpo durante o sono ou pelo sono provocado, né, então pouco a pouco os nossos sentidos vão se colocando de maneira ali latente, né, para que surjam o quê? Os sentidos psíquicos, que são os meios de percepção e de atividades do espírito, que vai aumentando, tanto mais profundo é esse sono, né? Quanto mais completo o desprendimento do perispírito. Então, nós sabemos do êxtase, né? Que é um estado mais profundo de desprendimento do espírito, quer dizer, do desprendimento do perispírito, não é isso? Então, o que que acontece? Nada nesse momento, quer dizer nada, o corpo nesse momento não percebe nada, né? Ele apenas vai servir de quê? De transmissor quando um médium, no caso, necessite de se exprimir, de exprimir as suas sensações. Então, no estado de vigília, quando eu estou acordado, sobre a influência de um espírito, né, a influência oculta, o meu perispírito, né, o perispírito do médium, se desprende e se irradia. Embora ele esteja ali ligado ao corpo, né? Só o perispírito, esse laço fluídico, ele só se desprende no momento da morte, né? Então, aí sim, ele começa a perceber as coisas ocultas, né, que estão se passando no seu exterior. Então, esse é o estado de clarividência, que é também chamado de dupla vista, de visão à distância. Isso tudo ocorrendo também, né, à distância e através dos corpos opacos, a audição, a psicometria. Então,
Leon Denis, ele vai dizendo, ele vai esclarecer que no estado de vigília, quando nós estamos acordados, sobre a influência de um espírito, né? E aí esse sonambulismo, esse desprendimento do perispírito, a emancipação da alma, ela se torna, né, profunda e muito mais profunda, quer dizer, são diversos graus, né? Então, a clarividência é uma faculdade que a alma possui, né, de perceber no estado de vigília os acontecimentos do passado, do futuro, né, no mundo intelectual como no mundo físico. Então, essa nota 14 vai realmente patentear o quê? Os fenômenos espíritas, quer dizer, os fenômenos cujo, né, nós estamos na casa espírita, a gente percebe no trabalho da educação da mediunidade, no trabalho da desobsessão, né? Principalmente são nesses momentos que nós hoje temos, né, nas nossas casas, que a mediunidade, para haver mediunidade, há que se ter o médium, que é o intermediário, e o espírito. Então, quando Leon Denis escreveu esse livro, lá no início do século, no final, melhor dizendo, no final do século XIX, a primeira edição desse livro é de 1898 e a segunda edição de 1908, que é justamente essa edição que nós estamos estudando, críticas, né? E muitas coisas aconteceram, Kardec foi um que sofreu muito. Então ele vai dizer, né, Leon Denis, no capítulo que fala da nova revelação, do Espiritismo e a ciência, ele vai dizer, porque coisa notável, essa revelação chega na hora precisa, em que todas as doutrinas desmoronam ao peso do tempo. A hora em que se esborou os sistemas religiosos, em que o homem parecia reduzido a procurar o rumo no meio das trevas. Então, chega na hora em que a sociedade se vê trabalhada por imensas forças destruidoras, em que da profundeza das massas se eleva ao céu um grito de sofrimento e desespero. É nessa hora que nos chegam as mensagens de paz, amor e esperança, que as potências do espaço, os espíritos de luz, vêm trazer à pobre humanidade conturbada. É um dos momentos que nós estamos vivendo. Não é o momento do desespero, é o momento de quê? Da oportunidade de aprendermos. Porque um dia, meus irmãos, todos nós estaremos nos comunicando através do pensamento. Alguns hoje conseguem, né? A maioria, nós vamos falar dos espíritos que são superiores, eles trabalham dessa forma, mas nós, é o nosso futuro, nos comunicarmos uns com os outros através do pensamento. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.